Olá, está no ar o STJ Notícias. O programa de hoje está imperdível. Poupadores ganharam uma causa importante. E vem cá, você acha que amante tem direitos legais? Tem ainda o habeas corpus feito em lençol. É isso mesmo, nós vamos mostrá-lo aqui, daqui a pouco. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. A gente começa o programa de hoje com um dos julgamentos mais importantes e de maior repercussão aqui no STJ. A Corte Especial decidiu que 2 bancos terão de pagar juros de mora desde o início da ação coletiva a poupadores. Vamos direto conversar com o repórter Rafael Porfírio para saber mais detalhes dessa decisão. Rafael, foram 2 casos julgados? Exatamente, Daniel. Olha, os julgamentos foram apertados, foram votadas 2 ações de 2 poupadores sobre o mesmo tema. Esses poupadores, na verdade, eles se aproveitaram de uma ação civil pública do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, que lá atrás, em 1993, pediu a correção monetária devida de todos os poupadores prejudicados com o Plano Econômico Verão de 1989. Por 8 votos a 7 em uma e por 8 votos a 6 em outra, o presidente do STJ, o ministro Félix Fischer, seguiu o voto de um dos relatores, o ministro Sidney Benetti, e determinou que a cobrança dos juros de mora ela tem de ser feita a partir do momento em que o réu ele é citado em uma ação civil pública e não a partir da execução da sentença, como queriam os bancos, o Banco Central e o Banco Bamerindos, o atual HSBC. Acho que deu para entender, Daniel. Eu sim. Agora, Rafael, você tem mais ou menos em reais quanto que esse impacto causa no bolso aí do poupador que teria sido prejudicado com esses planos econômicos? Olha, tenho sim. De acordo com a conta do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, se a pessoa ela tinha na época, na poupança, o equivalente hoje a R$1.000, com todos esses juros, ela pode receber hoje em torno de R$2.900 a R$3.000. Com você, Daniel. Muito obrigado pelas suas informações, Rafael. E olha, essa decisão não podia ser diferente. Deu muita repercussão também nas redes sociais, no nosso Facebook, e muitas pessoas comemoraram esse julgamento. Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente ver como é que foi essa decisão. Bancos devem pagar juros de mora sobre expurgos de cadernetas de poupança desde o início da ação coletiva. Repercussão, olha só, foi muito grande. 565 curtidas e mais de 800 compartilhamentos, 860. O Alfred Carvalho disse, é por homens como o ministro Sidney Benetti que o direito vale a pena ser estudado com amor. 4 curtidas, ainda colocou a foto do ministro Sidney Benetti no perfil dele. O Mariano Matoso disse, agora vamos aguardar o julgamento final do Supremo. Tomara que nós, poupadores, não tenhamos surpresa. E o Eric Alves disse, um dos julgamentos mais emocionantes que tive a satisfação de presenciar. Inclusive, a sessão aqui ficou lotada, muita gente justamente querendo participar desse momento. Olha, daqui a pouco nós vamos mostrar o habeas corpus que chegou à STJ escrito em um lençol. Deu o que falar, viu? Olha só, são 2 peças e trazem um pedido bem fundamentado, viu? Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso para vocês aqui no nosso STJ Notícias. E olha, seguro de carro é algo que sempre gera dúvidas, não é? Um segurado perdeu uma indenização por entregar o carro ao filho que não estava coberto pelo seguro. Para o azar dele, o contrato previa que menores de 25 anos não estariam incluídos na cobertura, e essa era justamente a idade do motorista. A terceira turma divergiu do voto da ministra relatora Nancy Andrighi e acompanhou o voto do ministro João Otávio de Noronha, que foi direto ao assunto. Como o contrato não previa cobertura para esse caso, não há motivos para incluí-lo. Além disso, lembrou que o seguro é calculado de acordo com os dados informados e a idade é um fator importante nesse orçamento. E olha, você que trabalha com carteira assinada, presta atenção. Você sabe quais são os seus direitos e deveres? Esse é o assunto do próximo STJ Cidadão, não é, Yuri? Olá, Daniel. No programa desta semana, o destaque é a carteira de trabalho. O documento que nem todo mundo dá devida importância é o que garante as férias, o dinheiro a mais no fim do ano e a aposentadoria. Você já está pensando nisso? Já fez os cálculos de quando vai poder parar de trabalhar? O programa mostra as regras e o caminho para que o processo seja mais rápido. E ainda uma entrevista sobre profissões que aguardam regulamentação. Como a lei pode mudar a vida desses trabalhadores? Não perca o STJ Cidadão desta semana. Eu espero você. Até lá. É com você, Daniel.
Muito obrigado, Yuri. Vamos agora ao Twitter. Olha só, um juiz acusado de ser um mentor de um assassinato no Espírito Santo não vai responder por crime omissivo. A vítima era colega do magistrado e foi morta com 3 tiros. Na pronúncia foi imputado ao acusado também o crime de homicídio praticado de forma omissiva e imprópria. Isso porque ele não teria evitado o crime mesmo sabendo como seria. O ministro Moura Ribeiro reconheceu os argumentos da defesa de que a pronúncia feriu os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o acusado, durante toda a instrução, sustentou não ter sido mandante do crime. Ainda segundo o ministro, houve ilegalidade na indicação de conduta alternativa, sendo contraditório dar a ordem para matar e avisá-lo do perigo. Por isso, o juiz não responderá por crime omissivo. Vamos agora para o estúdio da rádio aqui do STJ saber quais são os destaques com o Cícero Brito. Olá, Cícero, o que vem de bom por aí? Olá, Daniel, tudo bem? A Coordenadoria de Rádio do Superior Tribunal de Justiça trabalhou muito essa semana para levar informação de qualidade a toda a população brasileira através das ondas do rádio e também pela internet. O repórter Jaime Santana, da equipe aqui da rádio, fez uma entrevista muito interessante sobre procuração. Ele ouviu o advogado Sérgio Franco Leão, da Comissão de Direitos Constitucionais da OAB de Goiás. Nessa matéria feita pelo Jaime, ele esclareceu o que vem a ser um instrumento público chamado procuração e os cuidados que o cidadão deve ter ao assinar, ao passar plenos poderes para uma outra pessoa, para representá-lo em alguma instituição. Uma outra matéria muito interessante, feita pela equipe aqui da rádio, feita pela repórter Fátima Uchoa, ela conseguiu fazer um raio-x do remédio constitucional chamado habeas corpus. Ela trabalhou para explicar o que é o habeas corpus, quais as situações que deve ser utilizado e quem pode fazer uso desse remédio constitucional. Daniel, aqui, a produção da Rádio do Superior Tribunal de Justiça, levando cidadania a todo o Brasil. É com você. Muito obrigado, Cícero. E habeas corpus, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Agora, olha essa história. Uma mulher tentava reconhecer como união estável o relacionamento que manteve por mais de 1 ano com um homem casado. O STJ negou o pedido porque o cidadão tinha outro relacionamento estável, ou seja, a situação dela seria de amante, de concubina. Vamos conversar com a repórter Kátia Gomes, que ela sabe mais detalhes disso. Kátia, essa é uma história bem curiosa, hein? E como, Daniel? O caso teve início em Minas Gerais. O homem viveu com uma mulher considerada esposa desde o ano 2000. Em 2008, ele morreu. Aí foi descoberto que ele tinha uma namorada, amante. Ela entrou na justiça exigindo direitos de quem tem uma união estável. O que será que o povo nas ruas acha disso? Vamos conferir. A senhora acha que amante tem que ter direito? A quê? Claro que não. Já entra no relacionamento sabendo que o cara é casado, não tem que ter nada de direito. Para mim tem que se analisar a situação, né? Se o amante já tinha uma relação há muito tempo de duração do relacionamento, se tem filhos, não tem. É muito relativo, não dá para responder sem analisar o caso. Do ponto de vista dela é correto, agora para o homem eu acho isso imoral, né? Acho que não é correto. E olha, ação para cá, recurso para lá e o caso foi parar no STJ. A terceira turma negou o reconhecimento de união estável, alegando que ele já mantinha um relacionamento sério com outra mulher. Mas olha que curioso, a relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que a suposta amante tem direitos e que pode pedir o reconhecimento de uma eventual sociedade de fato, já que comprovou a relação. Só porque agora ela passou a namorar com ele, a morar junto, você vai querer subtrair-lhe bens? A amante não tem direito, quem tem direito é a mulher casada. Eu que não quero ter amante. Para ter direito. Nós procuramos uma advogada especialista em direitos de família para esclarecer todas essas dúvidas. Doutora, amante tem algum direito? Depende do caso. Se a amante comprovar que era ela que estava com o falecido durante o período, né, de convivência e tinham nessa convivência a intenção de constituir família, ela vai ter direito sim, ela não vai ser mais amante, ela vai ser a pessoa que vivia em união estável com o morto, né? E a questão da sociedade de fato? Então, se essa pessoa, ela acha que ela acredita que tem algum direito sobre algum possível patrimônio que ela acredita que tem amealhado junto com ele, né? O que ela deve fazer? Ela deve procurar ajuizar a ação cabível, que é o reconhecimento da sociedade de fato, onde vai ser discutido se houve realmente
esse patrimônio, né, e dar a ela a parte que cabe a ela, que seja justa a ela. Nós temos que cuidar direitinho dos nossos maridos, que é para não haver essa confusão. É bom cuidar mesmo, até porque você viu que tem direitos, né? Então, vamos ficar de olho. E se teve repercussão nas ruas, nas redes sociais, não foi diferente. Olha só, vamos lá para o nosso Facebook. Terceira turma nega reconhecimento de união estável por falta de fidelidade. Esse foi um dos assuntos mais compartilhados. Olha só, 856 compartilhamentos, foram mais de 550 curtidas. O Paulo Silva comentou, muito interessante. O Rinaldo disse, é isso aí, turma, parabéns, ainda teve 3 curtidas. E a Anne Luiz Brito disse, STJ sempre surpreendendo. Acha que casos como esse não chegam aqui na STJ? Chegam sim. Olha, não saia daí. Daqui a pouco vamos contar a história do famoso habeas corpus escrito em lençol que chegou ao STJ nessa semana. É já já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Olha, chegou a hora. Esse lençol deu o que falar nessa semana, viu? Nós fomos atrás dele, nossa produtora Juliane Aragão conseguiu trazê-lo aqui no nosso estúdio. Também trouxe a representante da OAB do Ceará, que trouxe esse habeas corpus até o STJ. E nós estamos aqui com o famoso habeas corpus. Olha só, é realmente um lençol. Olha só, ele tem cerca de 1,5 metros. Tem esse aqui, que foi redigido tudo certinho, traz uma estrutura muito bem formatada. Olha só, tem até espaço de recuo. Realmente surpreendeu. Tem um outro, que também, olha só, é um outro recurso, que deu o que falar, a grande imprensa comentou. Vou mostrar aqui, deixa eu deixar aqui em cima. Olha só, foram 2 recursos. Teve esse e esse que está exposto aqui. É ou não é surpreendente? Já pensou que um lençol serviria para um habeas corpus? Então nós convidamos justamente a doutora Vânia Rocha, que está aqui, veio diretamente do Ceará para falar para a gente como é que foi essa história, e também a Tatiana, que é a assessora da ouvidoria aqui do STJ. Vamos entender melhor essa história, então? Doutora, como que esse habeas corpus chegou até a senhora? É surpreendente para todos nós e também foi surpreendente para mim. Estava na ouvidoria da OAB Ceará e chegou um cidadão com um envelope amarelo em mãos, dizendo que era para entregar a minha pessoa, para que chegasse até o STJ. Eu disse, mas por qual motivo a minha pessoa, já que você poderia diretamente remeter ao STJ? Não, porque foi solicitado isso pelo detento que escreveu um pedido direcionado ao STJ. Eu pedi autorização para abrir o envelope e tal foi a minha surpresa quando eu abri, fiquei impactada com aquilo, como de fato é uma peça fora do comum. Já tinha visto isso antes? Absolutamente não. Acredito que na história jurídica do nosso país nós ainda não tivemos essa oportunidade, esse é um fato inédito, e o surpreendente disso é que a qualidade da caligrafia, a fundamentação legal, o pedido, tudo bem posto, a caligrafia com a forma bem legível, né? Então, isso é interessante, Daniel, porque não é nós da ouvidoria da OAB e da própria Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará, nós não temos a função de apreciar o conteúdo, claro, pois o julgamento, a apreciação legal é do Superior Tribunal de Justiça. Funcionou como intermediário aí nessa história. A ouvidoria teve um papel de intermediar. E o que ocorre?
quando eu tive uma reunião no Conselho Federal da OAB, e essa reunião conjunta entre o Superior Tribunal de Justiça e o Conselho Federal da OAB, e nessa ocasião, por ocasião do Encontro Nacional de Ouvidorias, apresentei essa peça, o que realmente surpreendeu todo mundo. Foi um impacto geral, as pessoas ficaram realmente curiosas com aquela apresentação. E então, no momento, o ministro pediu que no dia seguinte, na terça-feira, dia 20, eu fosse até o gabinete dele para apresentar formalmente o habeas corpus. Então, a função da ouvidoria, da Ordem dos Advogados do Ceará é exatamente essa. Muito bacana. Olha só, vamos mostrar um pouquinho dos detalhes aqui. Olha só, é o lençol do próprio presídio e traz dados do processo, traz os nomes aqui justamente das pessoas que entraram com esse pedido de habeas corpus, conta a história, é todo formatado justamente como deve ser um habeas corpus. Tem esse outro aqui também que segue o mesmo modelo. Então, esse preso realmente tinha conhecimento desse habeas corpus, inclusive, né, Tatiana? Ele já é figura conhecida aqui do Superior Tribunal de Justiça, né? Sim, depois que nós recebemos esse habeas corpus, nós fomos pesquisar pelo nome dele e verificamos. Com mais esses dois agora apresentados, ele tem 45 habeas corpus aqui. E em 42 desses habeas corpus, ele figura como impetrante, ou seja, foi ele quem redigiu a peça e provavelmente também a encaminhou ao tribunal. Então, ele já tem o conhecimento. Sim, aí, né? Mas em nome de outros presos lá do presídio onde ele está recluso no momento. Inclusive, né, doutora, parece que ele tem um histórico, o crime que ele cometeu foi um assalto, é isso? Exato. E aí ele também escreve, como a doutora Tatiana falou, para os outros detentos que estão ali com ele, então ele já tem um conhecimento da causa. Exatamente. Né? Depois que eu tive a oportunidade da entrega desse documento, eu tive, me projetei, fui até o presídio, para conhecer o detento e saber o que tinha ocorrido, o fundamento, o porquê daquela inusitada peça. Né? E realmente ele se sente, pelo menos foi o que ele me passou, injustiçado, né? Aprendeu a fazer habeas corpus dentro do presídio, estudando, e realmente ele disse para mim, revelou que faz habeas corpus para todos os presos do presídio que chegam lá procurando, ele tem essa habilidade e faz. Né? Então, a gente fica encantada, certamente, com isso, mas sempre é recomendável fazer uma peça jurídica com todo o acompanhamento profissional de um advogado ou de um defensor público para que realmente alcance o seu objetivo. Mas vale ressaltar que qualquer cidadão poderá, sim, impetrar um habeas corpus. E é isso que eu pergunto, Tatiana, teve valor legal esse habeas corpus? Sim, sim. Nós recebemos aqui, como a doutora Vânia disse, na terça-feira e na quarta-feira o habeas corpus já estava distribuído e concluso à ministra relatora. Muito rápido. Sim, nós digitalizamos, conseguimos transformar este lençol em meio digital e na quinta-feira, na data de ontem, a ministra já proferiu a sua decisão nos autos do processo. Daqui a pouquinho a gente vai falar qual foi a decisão, deve estar curioso aí, né? Mas é comum, Tatiana, a gente receber cartas de presídios? Sim, a ouvidoria recebe por mês uma média de 700 manifestações, muitas delas cartas de preso, pedindo habeas corpus ou mesmo outras providências da ouvidoria. É muito comum. As ouvidorias elas vêm se consolidando como um canal de contato com o cidadão, como um meio de exercício da cidadania. Então, eles vêm até nós em busca de exercer os seus direitos, de ver valer os seus direitos. Muito bacana. Agora, a senhora trouxe uma curiosidade também, né? Para falar que não é só o lençol. Não. O que tem mais aí, doutora? Hoje nós recebemos uma carta escrita em inglês e também em português, por uma detenta, provavelmente de origem alemã, que se encontra aqui no nosso país, pedindo também uma intercessão do STJ em seu favor. Agora, a gente não sabe se é habeas corpus, qual o teor, né? A gente tem que ser analisado. Ela menciona a questão de ser um habeas corpus, mas isso a gente analisa detidamente para a gente poder dar o tratamento mais adequado. Muitas vezes, por exemplo, a peça escrita em inglês, talvez ela não possa ser aceita como um habeas corpus, mas a gente pode, eventualmente, encaminhar para a defensoria, enfim, buscar outros meios de atender a essa pessoa. O fato de estar em inglês sofre algum prejuízo? Não, a gente se esforça lá na ouvidoria para compreender, né? Felizmente a gente conta com uma equipe lá muito capacitada para realmente inferir o que ela pretende do STJ. Bacana que firma aí mais uma vez o papel do STJ como Tribunal da Cidadania. Agradeço imensamente a presença de vocês aqui, doutora Vânia, que veio direto do Ceará para poder falar com a gente. Muito obrigado, viu, doutora? Parabéns pela reportagem, é muito importante para dar um maior
informação a todos os cidadãos. Tatiana, muito obrigado, parabéns pelo trabalho também. Por nada, a ouvidoria está sempre à disposição de vocês e de todos os cidadãos. Muito obrigado. E olha, se você acha que esse lençol te surpreendeu... deixa eu falar da decisão primeiro, né? Essa decisão foi analisada pela ministra Maria Tereza Assis, mas olha só, foi indeferido porque a ministra não conseguiu encontrar provas que fundamentassem que, de fato, ele está com constrangimento dentro do presídio. O outro recurso foi encaminhado para a Defensoria, viu? Olha, e esse assunto foi recorde absoluto no nosso Facebook. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver como é que foi a repercussão. STJ recebe primeiros habeas corpus em lençol. Olha a quantidade de compartilhamentos. 14.470 e foram mais de 14.800 curtidas. É o recorde no nosso Facebook. E a gente tem a informação de que foram mais de 1,5 milhão de pessoas que assistiram, que visualizaram essa postagem. A Elisa Maria Barbosa disse: como advogada, aprovo, gostei, 5 curtidas. A Ludmila Paiva disse: nossa, esse aí representou, não abriu mão de seu direito e também demonstrou total conhecimento sobre o assunto. 2 curtidas. A Edilene se questiona, será verdade isso? A gente mostrou que é, Edilene, pode acreditar. E o Assis Alves disse: ao ler essa notícia, lembrei do grande brasileiro Carlos Prestes, que, preso e incomunicável, usou do mesmo expediente para solicitar um habeas corpus. 4 curtidas. Será que foi essa a inspiração do preso do Ceará? E olha, quanto à decisão da ministra Maria Tereza, olha só, vou contar para vocês. A ministra reconheceu que não havia provas suficientes, indícios suficientes de que o preso passava por constrangimento ilegal, por isso o pedido foi indeferido. Já o outro recurso foi encaminhado para a Defensoria Pública do Ceará tomar conta dessa história. Agora, você acha que essa história é surpreendente, é curiosa? É porque você não viu essa imagem aqui. Olha só. Essa imagem mostra, da TV CMN, um município de Águas Lindas que fica próximo a Brasília. A Polícia Militar de Goiás estourou uma operação para prender uma quadrilha que roubava cargas de uma fábrica de cigarros. Ao chegar ao local onde estava essa quadrilha, olha o que eles encontraram na parede dessa casa. Uma aula de direito penal. Fato típico, conduta, resultado, nexo de causa, tipicidade. E olha, eles deixam bem claro, a representação será irretratável depois de oferecer denúncia. Tem ainda, olha, abuso de autoridade. Eles também falam de quais são como compete o Ministério Público, quais são as atribuições do Ministério Público. Falam da lei das drogas, quando que o porte, quantas gramas são necessárias para determinar o porte, quantas gramas são necessárias para constatar que era tráfico. Então, pode ter certeza que a gente sabe que os bandidos, os criminosos, têm conhecimento das leis, sabem muito bem o que eles fazem. Olha, o nosso querido STJ 25 anos entra na reta final. Foram mais de 50 programas. O que você vai trazer nessa edição, Ana? Olá, Daniel. Esse é o nosso último programa. O STJ 25 anos ficou 1 ano no ar. Por isso, o programa dessa semana é especial. Vamos mostrar uma entrevista com o ministro Moura Ribeiro. Você também vai rever os melhores momentos do STJ 25 anos. Mostramos o que é o Tribunal da Cidadania, como ele funciona, quais são os julgamentos realizados aqui. Tudo isso com temas interessantes: livros, informatização, cultura, aposentadoria, barriga de aluguel, carnaval, animais, poesia. Assuntos que podem parecer que não são de um tribunal, mas pertencem à justiça também. Não perca o STJ 25 anos desta semana. Eu espero você. Daniel? Muito obrigado, Aninha. Olha, eu fiz parte aí do STJ 25 anos, foi realmente um prazer participar e é uma pena que acabe. Mas olha só, na última quarta-feira nós recebemos uma visita muito especial aqui no STJ. Dá uma olhadinha quem foi. Hoje nós recebemos uma visita mais do que especial. Ela é grande responsável pela identidade aqui do Tribunal da Cidadania, a única mulher a fazer parte da equipe de Oscar Niemeyer, principalmente aqui na construção de Brasília, mas que tem obras espalhadas por todo o país. Mariane Peretti, muito obrigado pela sua presença aqui na sala de visitas. Por que a senhora está aqui no STJ? Como é que tem sido essa visita aqui à capital? Eu queria muito rever o painel, que é grande, né? E que dá uma identidade ao STJ. Eu estava com muita vontade. Com saudade do painel. E agora que eu vi, não é?
Fiquei muito contente. Além do painel aqui do STJ, a Mariane Peretti também é responsável pela mão de Deus. É a criação dela que fica aqui no nosso tribunal pleno também. Como é que nasceu a inspiração para essa mão de Deus? Essa história de inspiração. A gente pensa com um lápis na mão, não é? Porque você não pode pensar, tem uma página de Balzac sobre isso. Não pode pensar assim, que eu vou fazer um não sei o quê, um cavalo, né, branco, coisa assim. Tem de fazer tudo com o lápis. E assim nasceu a mão de Deus. Foi também... E aí você faz 10 vezes, 20 vezes, não sei o quê. Às vezes faço uma vez só, sai muito bem. O painel da frente aqui do STJ dizem que foi inspirado numa floresta imaginária. É verdade? Sou eu que botei isso, porque o Oscar mandou eu escrever uma coisa assim de algumas linhas e sair isso da cabeça. Nunca falo de floresta imaginária, né? Naturalmente, porque é uma coisa difícil que não se apresenta normalmente no dia a dia das conversas. E não sei porquê, saiu assim, floresta imaginária. O STJ esse ano... pegou, não é? Pegou, verdade. Tanto é que esse ano a gente completa 25 anos do STJ, né? E o seu painel é a grande marca aqui do Tribunal da Cidadania. Como é que a senhora vê esse desempenho, esse exemplo que ficou, que se tornou a identidade mesmo do STJ? Como é que a senhora vê esse retrato do seu trabalho como a marca do Tribunal da Cidadania? Eu fico satisfeita porque eu acho que é uma obra boa, diferente e que preencheu um pouco além até do que Oscar pensava. Surpreendeu Oscar Niemeyer? É. Nós estamos aqui também com a Tatiana Braga, que é coordenadora de um projeto que está sendo lançado em breve, que é um documentário, faz parte de um documento Mariane Peretti, que, na verdade, reúne várias obras, né, Tatiana? O que está previsto aí para ser lançado sobre a obra de Mariane? O projeto Guarda-Chuva, como um todo, é um documento Mariane Peretti porque ele busca a documentação de todo esse acervo. Mas mudou de nome o livro, mudou de nome o documentário e a gente começa agora a trabalhar carinhosamente cada uma dessas peças. O livro ele já está finalizado, nós estamos buscando a captação, o patrocínio para colocar ele em gráfico. Uma obra dessa dimensão não pode ficar sem um registro, um documento de arte, um livro de arte. Mariane, foi um prazer receber a senhora aqui no nosso estúdio. Foi um prazer imenso poder entrevistá-la, estar aqui ao lado. Com certeza queremos ver esse documentário, o livro, vamos divulgar. Quem tiver, então, acesso, quando que vai ser lançado, Tatiana? Nós estamos fechando a captação das últimas cotas para poder finalizar e lançar. Depende de vocês que estão nos ouvindo, senhores patrocinadores, apareçam. Obrigado, Tatiana. Obrigada a vocês todos, a equipe da TV STJ. Muito obrigado. Vamos agora, então, ver o que foi destaque no STJ aqui nessa semana. A terceira turma do STJ negou recurso da filha do fundador dos Diários Associados, Assis Chateaubriand, para que as ações do grupo permanecessem na família. Os magistrados do STJ declararam legais os negócios que deram origem ao condomínio acionário das emissoras e Diários Associados. A família de Assis Chateaubriand tenta obter as cotas doadas por ele, alegando que não poderia haver sucessão entre os integrantes do grupo. O relator do recurso foi o ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Para a quarta turma do STJ, a Defensoria Pública não tem legitimidade extraordinária para ajuizar ação coletiva em favor de usuários de planos de saúde. Foi a partir do caso da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul que ajuizou uma ação coletiva contra reajustes em mensalidades de segurados com mais de 60 anos. O ministro Luiz Felipe Salomão afirmou que o mérito foi analisado quando foi avaliada a possibilidade de a Defensoria atuar no caso. E a primeira turma do STJ entendeu que o magistrado precisa fundamentar o recebimento de qualquer petição inicial de ações de improbidade administrativa.
A ação inicial foi proposta pelo Ministério Público contra uma empresa gaúcha de valorização de resíduos e um ex-prefeito acusados de irregularidades em processo de licitação. Para o relator, ministro Benedito Gonçalves, o recebimento da ação de improbidade discutida no recurso precisaria ter levado em conta os argumentos apresentados pela defesa da companhia. O STJ Notícias de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia e por participar e interagir com a gente. Continue conectado nos nossos perfis nas redes sociais. Eu espero você no próximo programa. Espero que tenha gostado de hoje. Até lá, tchau!